Numa produção Sala de Guerra, Sala de Cinema. Versão brasileira, Júlio César Guedes. Episódio de hoje. A Estrada 47. Essa é a primeira e até agora a única grande produção dramática nacional sobre a Força Expedicionária Brasileira. E é um triunfo técnico tanto em relação à representação midiática da FEB, quanto ao próprio cinema brasileiro em si. O filme, na verdade, é uma produção conjunta Brasil, Portugal e Itália. Esse filme foi dirigido pelo Vicente Ferraz, um cineasta que tem uma grande carreira na direção de documentários, sendo este seu primeiro filme dramático. O Vicente Ferraz também assina o roteiro do longa. A Estrada 47 se passa poucos dias antes do Natal na frente de batalha italiana em dezembro de 1944 e retrata um grupo de soldados do 9º Batalhão de Engenharia da FEB que recebeu a missão de limpar um campo de minas no topo da Cordilheira dos Apeninos. Mas devido a um ataque de pânico, eles acabam abandonando o posto. Daí eles se reagrupam e, com o auxílio de um correspondente de guerra poliglota brasileiro, descobrem que um campo minado alemão está impedindo o avanço americano pela tal Estrada 47. E para se livrar de uma possível corte marcial por abandono do posto, eles decidem eles mesmos limpar o campo minado. Nesse ínterim, eles se envolvem com um soldado alpino italiano desertor e um capitão alemão ferido que comandou a montagem do campo minado na estrada. O elenco desse filme é muito pouco conhecido do grande público, tendo apenas um nome mais famoso, que é o Daniel de Oliveira no papel do soldado Guimarães, ou Guima. Mas também tem o Júlio Andrade no papel do Tenente Penha, Togum Teixeira como o Sargento Laurindo, Francisco Gaspar como Piauí, Miliam Cortaz como Coronel Lourenço, o português Ivo Canelas como Rui, Richard Zammel como Coronel Maier e Sérgio Rubini como Roberto. Em toda a lista que eu procurei, o personagem do Rubini está tratado como Roberto, embora no filme eles chamem ele de Giovanni. Vai que é Giovanni Roberto, ou Roberto Giovanni, sei lá. Os pontos positivos desse filme são muitos, e como eu falei, ele é um triunfo técnico da cinematografia nacional. Pela primeira vez, um filme de guerra brasileiro usou locações originais na Itália e no momento certo, no meio do inverno, o que confere uma autenticidade incrível para a trama toda. Os uniformes não estão só corretos, eles aparentam realmente ser verídicos, pois todos os militares estão sujos e molhados como deveriam naquele inverno de 1944. A produção também utilizou os veículos corretos, como o Jeep Willys, o caminhão CCKW, o tanque Sherman e até mesmo um Opel Blitz alemão, que eles incrivelmente conseguem atolar de forma inteiramente verossímil numa cena do filme. E é isso que eu quero dizer para vocês, essa é uma produção de valor, e o Brasil nunca atingiu esse mesmo nível de esmero antes ou depois da Estrada 47. O armamento é um charme à parte porque tudo ali está correto. O pequeno pelotão do Tenente Penha exibe quase todo o armamento de infantaria da FEB. Ele mesmo usa uma submetralhadora Thompson, o sargento usa uma carabina M1, o Guima usa um fuzil Springfield M1903 e o Piauí, surpreendentemente, porta um fuzil M1 Garand. Explicando para vocês por que isso é tão bacana. A FEB foi equipada com o fuzil Springfield devido a uma negativa dos Estados Unidos de fornecer o Garand para as tropas brasileiras. Isso gerou uma defasagem de fogo da FEB em relação às divisões americanas. Mas rapidinho os soldados brasileiros começaram a obter Garands, retirando de soldados mortos ou mesmo furtando de alguns soldados descuidados, porque a questão de sobrevivência era o mais importante na época e os soldados americanos sempre podiam conseguir outro fuzil. Então, muito tacitamente, a produção te diz que o Piauí conseguiu ilegalmente aquele Garand em uma de suas patrulhas. Isso é produção de valor. E claro, esse nível de autenticidade aí foi garantido pela consultoria histórico-militar profissional do meu amigo Giovanni Sulla, um apaixonado pela FEB. Abração aí pra você, Giovanni! A fotografia e o som desse filme são fantásticos, o que aponta o talento técnico apurado do Vicente Ferraz na produção dos seus documentários. É um filme de guerra e sua cabeça está naturalmente acostumada a escutar vozes em língua estrangeira. Mas passados alguns minutos para o português começar a assentar na sua mente, a experiência fica muito boa. Todas as atuações desse filme são elogiáveis e eu faço um adendo meritoso ao português Ivo Canelas, que conseguiu esconder com muita eficiência o sotaque lusitano. E eu só fui descobrir que ele era português depois pesquisando sobre o elenco.
Mas o destaque mesmo tem que ser dado para o trabalho fantástico do Francisco Gaspar como Piauí, que age tanto como um alívio cômico da trama, quanto como uma reserva afetiva, depois que ele desenvolve um amistoso relacionamento com o capitão alemão, interpretado também com maestria pelo Richard Zammel, que todo mundo já tinha visto em Bastardos Inglórios, de 2009. Esse filme, contudo, enfrenta um chumbo muito grosso de boa parte da audiência, que diz que ele mostra soldados covardes e que deprecia a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muito pelo contrário. E se você pensa isso, é bem possível que não saiba muito da história da FEB, porque em dezembro de 44 a divisão brasileira passava por seu momento mais baixo na campanha. O 1º e o 11º regimentos haviam acabado de chegar na Itália e tinham sido jogados quase que imediatamente na linha de frente, sem a preparação pela qual o 6º regimento passou em agosto. Isso fez com que tanto oficiais quanto praças fossem jogados repentinamente numa situação de combate. E isso é um erro básico dos manuais de guerra que gera consequências muito ruins. Realmente ocorreram episódios de abandono de posto e de medo generalizado, mas tudo isso foi contornado nos meses seguintes, uma vez que a tropa nova foi totalmente aclimatada. Boa parte do baixo oficialato da FEB também foi composto por tenentes oriundos do CPOR, então a atitude inicial meio perdida do tenente Penha também não é de se estranhar. A mesma coisa pode ser dita do tratamento informal que os soldados têm com o sargento e com o tenente, que é uma coisa até natural de acontecer no ambiente de guerra e que eu já havia elogiado na minha crítica do Resgate do Soldado Ryan, que você pode conferir bem aqui. Aliás, o diretor escreveu o roteiro após ler muitas correspondências da FEB e falar com veteranos, então o que está representado na tela não está muito longe da realidade. Até mesmo no modo humano com que os brasileiros tratavam os alemães, pois era uma tropa que tinha acabado de chegar à Itália sem qualquer ódio generalizado pelo inimigo. Muito ao contrário do italiano mostrado no filme, que já tinha passado por muita coisa na guerra e não tinha qualquer empatia com os alemães. A FEB só começou mesmo a se brutalizar depois da ofensiva final contra Monte Castelo em fevereiro de 1945, e os episódios mais brutais ocorreram somente em abril. O filme tem muitos easter eggs e quem conhece a FEB se emociona com isso. Por exemplo, o nome do sargento Laurindo é uma alusão à famosa Noite dos Laurindos. A fonte no posto de observação é uma réplica da famosa fonte de Montese, e o Jeep tem a estampa Oswaldinho, que era o veículo pessoal do general Oswaldo Cordeiro de Farias, comandante da artilharia divisional. Isso é o quê? Produção de valor. Ao meu ver, os pontos negativos desse filme não são muitos, e embora eu entenda que o teor das cartas do Guima mudam ao longo do filme, culminando numa história de superação, eu achei que o tom negativo das primeiras cartas parecia permear a tropa toda, o que não era o caso. Soldados brasileiros foram à Itália com as mais diversas opiniões, uns por obrigação, outros por fervor patriótico e outros ainda apenas pela aventura de conhecer uma terra longínqua que de outra forma nunca conheceriam. Apesar de ser uma história ficcional e eu faço questão de esclarecer que a tal Estrada 47 não existe na realidade, no começo do filme é mostrado um mapa para que o espectador se situe geograficamente. E mesmo que a liberdade poética os permita criar nomes de cidades fictícias, pelo menos usa uma nomenclatura italiana, né? Então por que esses dois Dragon aqui? Dragon, mano. 2 vezes? O 5º Exército é mostrado com uma bandeira americana e uma britânica, sugerindo que a unidade é binacional. Mas na verdade o 5º Exército era americano e o 8º Exército britânico combatia ao lado direito dele. Algumas pequenas observações técnicas também têm que ser feitas. O Jeep do filme é do modelo correto, mas apresenta um conjunto de setas que não existia na época, tendo sido provavelmente incorporado pelo proprietário do veículo para trafegar nos dias de hoje. Apesar de que o personagem do Richard Zammel é descrito como Coronel Mayer, ele usa divisa de capitão nos ombros. E capitão é uma patente muito mais condizente com o personagem dele, na verdade, pois um coronel estaria em companhia de todo um Estado-Maior. E esse filme realmente gostou de representar coronéis como capitães, porque a cena em que aparece o coronel Lourenço, ele está usando uma divisa de capitão com 3 estrelas sem circulado. A gente pode também falar daquela cena da troca de tiros na qual muitas das armas atiram apenas digitalmente e os tiros nem sempre acompanham com perfeição o trajeto das armas no quadro. Mas nada que chegue a prejudicar seriamente a cena.
A Estrada 47 é um belíssimo retrato humano do microcosmo da FEB e um retrato bastante simpático da fase de patrulhas do inverno de 1944. Este é um filme da FEB, não o filme da FEB. E porque até hoje não temos um filme desse tipo ou mesmo uma minissérie, muita gente saiu decepcionada no cinema porque não encontrou os combates intensos e o heroísmo patriótico que desejavam ver. Mas essa é uma conclusão injusta com esse filme e até hoje eu não entendo por que a Academia Brasileira de Cinema não indicou a Estrada 47 para concorrer ao Oscar naquele ano. A Estrada 47 é uma produção valorosa, feita com muito esmero, que não é perfeita, mas também faz um ótimo trabalho para começar a contar a história da FEB nas telonas. E por conta disso merece uma salva de 4 canhões. E você já viu esse filme? Se viu, conta aqui embaixo o que achou. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, dá um joinha pra gente e também se inscreve aí na Sala de Guerra. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.